gente percebe que o processo da comunicação, né, se você pegar a raiz etimológica da palavra, dividir ela, é a ação de tornar algo comum. Então você tem uma mudança de carreira ali de 40 a mais, hoje em dia avassaladora. Vamos lá, storytelling. É o ato de contar histórias? Não. Isso é a Como resposta. assim? Não, pera. Essa é a resposta Tá, que o Google vai te dar. É você dar um iPhone ou você dar a liberdade dele escolher o que ele faz com aquele dinheiro, sendo que dentro de casa ele tem um filho que precisa de um remédio. Aí não tem como a gente Exato. falar de iFood benefício, né? Break com Mariana com Y. Break com Mariana com Y. Quem é eu? E você agora com quem? Ó, eu vou me preparar, porque eu falei que eu vou fazer tipo o UFC, que é aquela entrada. Então você tem que sentir a energia daí, quer ver, ó? E hoje o nosso convidado é ele, Natanael Cera! Gostou? Você viu que apresentação? Vou ter que entregar um conteúdo à altura, hein? Não, sei que se eu faço de novo. Não, tá ótimo. Não posso fazer assim, Natanael Cena. Não, a gente vai entregar muito mais que isso. É isso aí, é isso aí. Senão a gente time. nem vinha tomar café agora. Bora, que é isso? Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente no Break. Imagina. Esse lugar que é tipo um break, né? Um intervalinho, um negocinho, um bate-papo informal, na hora do intervalo da galera. Se você não tá vendo no intervalo, cuidado pra ver se ninguém tá vendo você ver o que você tá vendo aí. Mas a ideia, Natanael, é você trazer a sua história, trazer o que você aplica hoje dentro das organizações, que eu sei que são muitas. Tem muita história pra gente contar em relação a isso. Mas óbvio, falando das narrativas, pegou? Sou puxa-saco, gente. Eu sei que o homem é do brand, do storytelling, fala de narrativas. Trazendo as narrativas da vida. Quando que você percebeu que isso cruzava com comunicação para os negócios, Natanael? Nossa, Terapêutico, né? igual né? o Xereca, a long time ago. Lá atrás, numa Era terra tudo tão mato. distante, era tudo mato aqui. A gente percebe que o processo da comunicação, né, se você pegar a raiz etimológica da palavra, dividir ela, é a ação de tornar algo comum. Mas já faz um tempo que a gente não consegue falar de igual para igual como ser humano. São diversas gerações dentro do ambiente de trabalho, um usando como referência o TikTok para fazer busca e o outro usando o Google para fazer busca. E eles estão trabalhando juntos. E eles estão trabalhando juntos, abreviando palavras, uns entrando em choque com a linguagem que o outro fala. E isso aí não é nada comum, né? Porque a gente começa a criar um distanciamento. Então lá atrás, 15 anos atrás, eu estava fazendo um curso de storytelling na Pixar, Disney. E olha só que interessante Só ali na isso daqui. Pixar. Aqui na esquina, negocinho que a gente chama de Pixar. Quando você vai lá pro storytelling do Toy Story 4, você percebe várias relações, né? O 4 é o que tem o garfinho? É o que tem o garfinho. Por que o garfinho existe? Se você olhar assim de forma... uma análise psicológica para ele. A gente tem, na época que lançou um filme, o aumento dos usos das telas, das redes sociais, um aumento crescente dos jovens e principalmente das crianças com relação à depressão, e o garfinho sempre voltava pro lixo. Quando você pega o Woody tendo que separar do Buzz, a gente tinha a síndrome do Peter Pan, do jovem que nunca larga o amigo e nunca consegue estabelecer uma relação. Então você mudou percebe... minha vida agora, pera. Não é assim. Aí contou a história. Toma a bomba, pô. Tipo, calma, Natanael. Vou explicar. Tá mexendo aqui. Então, Cara, porque faz muito começou sentido. simples, né? Falando Não, da ação tudo de bom? tornar algo comum. Até para você lidar com assuntos que tá relacionado diretamente à vida de alguém, no entretenimento, que é onde a gente atua fortemente, você precisa ter uma narrativa cultural absurda para conseguir levar a mensagem do jeito que aquela pessoa entenda. Então, quando a gente fala de RH, como que a gente está levando a mensagem, talvez num processo seletivo que a pessoa não abre e-mail? Já pensou nisso? Porque Não, quem abre cara. e-mail é eu e você, né? Fale pra você, querido, eu sou jovem. 15 menos abre e-mail, 18 Nem abre sabe o que é e-mail. e-mail. Você tem 20 que anos. educar o que é e-mail pra ele primeiro. Aí fala 15 menos não trabalha, jovem aprendiz trabalha. Sim. A gente tem uma farmacêutica que a gente atende que um grande gap nela, no processo seletivo de trainee ou de estagiário, e aí a gente julga o estagiário alguém com até 20 e poucos anos, mas são pessoas que estão cursando a faculdade. Então você tem uma mudança de carreira ali de 40 a mais, hoje em dia avassaladora. As pessoas não querendo mais o modelo que estão e partindo para outro modelo. Está cursando uma nova faculdade, vai entrar num processo.
como que é feito esse processo? Quem que abre o e-mail? Quem que chega até o fim do processo seletivo? Qual que é o time de resposta do RH? Olha que loucura, né? Quantas coisas tem comunicação que a gente não vê como um processo, né? Que a gente não torna comum para o outro, porque a gente ainda faz a comunicação interna na folha, no corredor. E aí é um exercício... Pegou você, né, que faz, gente. E aí é um O exercício... pessoal que tá assistindo o que faz, dá um negócio, dá um tempinho Dá, pra pessoa, porque mas- ela tem que falar, cara, sou eu! Mas assim, isso é ótimo, Fala sabe qual por que é quê? o problema disso, né? O Abre problema é aqui assim, pra ó, o gente. nosso cérebro ele funciona por um modelo muito simples, que é estímulo, frequência e padrão. Frequência é um intervalo de Estímulo, tempo, frequência e padrão. estímulo é a primeira coisa que aconteceu. Então, por exemplo, se eu fizer assim, isso é um estímulo. Tudo bem. Testou Agora, aqui, se eu ficar funcionou. gritando até o fim, vai falar assim, esse cara aí Passou do tempo. passou, Uhum. né? E padrão é o seu cérebro entendeu aquilo no intervalo de tempo menor e como ele tem menos neurônios, ele tem uma quantidade de neurônios limitada para fazer a sinapse, para a quantidade de informação que ele recebe, ele sempre vai tornar qualquer coisa automática para ele poupar energia. Vou traduzir isso aqui. Ele é preguiçoso. Fala duas cores para mim. Amarelo e azul. Aí, agora quem tá me escutando, Fiquei presta impressionada, atenção sabia? nisso, ó. Eu fiquei até com medo de falar, não falei cor, cara. Ai, meu Deus, Não, cara. me impressionou aqui. Olha só. Passei. Amarelo, azul, 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 amarelo. Alguma coisa responde azul sem eu pedir. Ou seja, o primeiro estímulo foi quando eu falei. Eu diminuí a frequência que você ouve isso e seu cérebro entendeu que sempre depois de um amarelo vem um azul. Então, quando eu corto a palavra pela metade, ele responde. O que isso significa? Joga aí no Google, quem está vendo a gente, quantas decisões um ser humano toma ao longo do dia. Chuta. Qualquer número que você quiser. 5.000. 35 mil, faltou 30. Um ser humano toma 35 mil decisões no dia. Então, tudo que ele puder E se economizar... você é ser humano, a gente tá falando com você. E nós estamos falando na velocidade 2 já. Então, tudo Cara, que é ele muita puder... coisa. É muita. Tudo É que muito ele... azul e amarelo no cérebro. E assim, para falar de comunicação, a gente dá a primeira resposta, que é quando você percebe que a chave muda. O ser humano, ele sempre vai trabalhar num processo de economizar energia. Porque cada vez mais dados, cada vez mais informação chegando, cada vez uma pluralidade, que aí a gente chama da era dos platinados, onde a gente tem a renda per capita saindo do... Ela não vai diminuir, mas ela sai da mão de uma geração mais nova, E tá indo por uma geração de 50, 60 que está super ativa, trocando de emprego, participando do processo de trainee ou de estágio, que antes era... Então você começa a ver o mundo numa outra dinâmica. Uhum. E aí, como é que você conecta com esse povo? Qualquer coisa que você vai falar, sim, se você é do agro, se você é do serviço, se você é da operação, se você é do RH, você está passando uma informação para alguém. Uhum. Então, pode ser a informação mais delicada, assim, você é médico cirurgião. Se você não passar para o seu paciente da forma que ele entenda, que é comum para ele, ele sai dali, vai para o Google, vai para o influenciador. Que é aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Por quê? Porque falta a capacidade técnica de quem está lidando com algumas comunicações que estão fazendo. Então tem uma responsabilidade Absurda. a mais que chega para a liderança e para o RH e para esses porque, querendo ou não, o RH, o líder, Natanael, ele é a primeira fonte, digamos assim. Exato. Ele é o start daquela comunicação, daquela mensagem. Então tem uma responsabilidade maior, porque acredito que estamos educando, né? Fazendo uma nova educação de que não foi feita para essa geração trabalhar em conjunto. Exato. A gente tem um desafio de reaprender o tempo todo algo básico que a gente faz desde criança, que é falar e se comunicar. Olha só, gente, É pegou difícil. aqui. É difícil. É difícil. E aí, então, quando a gente vai para o modelo, que foi quando a gente entendeu essa diferença, e assim, hoje eu sou mestre pela USP em marketing baseado em dados, mas eu estudo neurociência pelo Mackenzie. Porque só o dado, que a planilha de Excel, não vai converter. Não vai fazer o cara entregar a meta. Não vai. Tem que envolver comportamento. Tem que viver comportamento. Porque assim, como que eu transformo o dado em informação relevante para que aquele cara, aquela pessoa, independente do que ele trabalha, veja valor naquilo que eu estou pedindo. Que é isso aqui. Conversas vai ter um monte na internet. Como que a gente... Informação, dados, digamos assim, as conversas também são dados, né? Exato, como que esse exato. cara está recebendo tanto input, como que está sendo o output dele, né? E como que a gente transforma isso para que seja E interessante. como, Natanael, como? Você que é palestrante, faz essas consultorias, inclusive depois eu quero entender o que é a gente.
Você viu que ele falou várias coisas, a gente, eu quero saber quem é a gente tá curioso. É uma pra saber. entidade que desce, tô brincando. Mari, inclusive eles estão aqui, gente. Deixa eu te apresentar minha sócia, o cara do criativo, o cara da Copa. Tô brincando. Quero entender o agente, mas antes, você falou que você é palestrante, eu acredito que seja essa costura desse esse banho de input. Então, os líderes que estão assistindo a gente, como, né? Porque eu acho que na sua palestra você deve trazer muito esse caminho. É o caminho. Como? Revela alguma coisa, então. Solta isso aí pra gente. São sempre assim, ó, vamos lá, storytelling. É o ato de contar histórias? Não. Essa é a resposta. Assim, pera? Essa é a resposta que o Google vai te dar. O storytelling é a arte de contar histórias. Essa porque o ato é eu falar assim, ó, pão, queijo, presunto e pão. Esse é o ato. Se eu falar assim, ó, a gente tá no jardim. Já me ganhou. Eu nem preciso terminar, entendeu? Você quer tomar um brunch, que nem Bridgerton toma comigo aqui, ó? Ó um lanchinho. Gastou. Exato. Ficou mais caro também. Exato, ficou mais caro. Vou até para um outro lado. Uma garrafa, sexta-feira, à tarde, imagine que seja esse o dia. Uma garrafa verde, gelada, parecendo que tá nevando. Já, e um calor de 35 graus. E um calor graus. de 35. Pá, é a mesma coisa, só que eu peguei um dado e transformei num contexto para que o seu cérebro para que o seu cérebro quebre transforme assim, que ele quebre essa narrativa. O que é quebrar a narrativa? É deixar de ser o ato de falar para ser a arte. A arte é aquilo que a arte é como você fala e conquista as pessoas. E a gente está conquistando gente o tempo todo, para qualquer coisa. E precisamos disso, né? Das ideias, dos projetos, de como que as pessoas compram o seu movimento para chegar nos resultados, na performance, que no dia a dia é isso, né? Ninguém compra meta, ele compra o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Então você começa a mudar até campanha de incentivo. Talvez o que é interessante ali, olhando o comportamento, é você dar um iPhone ou você dar a liberdade dele escolher o que ele faz com aquele dinheiro, sendo que dentro de casa ele tem um filho que precisa de um remédio. Aí não tem como a gente falar de iFood benefício, né? Que a pessoa escolhe, só pra Exato. Merchanzinho aqui. Às vezes eu prefiro dar um bom momento pro meu pai e pra minha mãe, que tem 80 anos, num jantar de aniversário, do que comprar um produto e entregar para ele. Tipo, toma aqui uma câmera E essa é a diferença de ato e de arte. E a arte, ela tem uma metodologia. É isso que a gente quer saber. 3 passinhos para vocês. Vamos lá, 3 passinhos. Ato 1. Brincadeira, só pra dançar um pouquinho. O ato 1 é sempre conexão. Então, não importa o que você quer falar, você vai começar conectando com o seu público, falando o que interessa para ele, para que ele te escute. Eu acredito que tem um erro muito grande aí, quando a gente vai fazer a comunicação, do tipo, que é interessante para mim, eu vou colocar aquilo lá e ele que se interesse. A gente precisa primeiro perguntar o que aquele cara, como ele quer ouvir aquilo. Senão, ele entra no modelo de estão falando para mim e alguma coisa que interessa para aquela pessoa, que é igual a pessoa anterior falou, que é igual a pessoa anterior, que é igual a pessoa anterior. Ele já não ouve mais. Ele não ouve mais, é a mesma dinâmica do verde azul, sei lá, as cores que a gente falou, né? Que é estímulo, frequência e padrão. Então, eu sempre tenho que começar por isso. Então, a gente começa ato 1, conexão, ato 2, validação social e ato 3, direcionamento. O que isso significa? Validação social. Ato 1, eu começo Peter Parker. Quem que era o Peter Parker? Ele não era um super-herói. Super-herói era o ato 3 dele. Só depois que ele era um jovem franzino, entregador, numa bicicleta com a bag nas costas, que tinha um amigo rico. Ele coloca vários assets que ali você olha e fala, putz, tá falando comigo. Então, quando a gente começa a conversa aqui, a gente começa brincando, a gente começa dando uns incômodos, tá tudo bem setado dentro do nosso storytelling. A gente vai ensinar algumas coisas para vocês, mas lá no ato 3, porque se a gente começar agora, no ato 1, querendo ensinar... Não faz sentido. Não faz sentido porque tá todo mundo querendo alguma coisa, falando e ensinando. Mas na pressa, a gente às vezes na reunião, o líder ele quer... Eu quero que ele faça logo o que eu quero que ele faça. Não vai, e a gente já atropela essa conexão. Aí esse cara vai embora nos primeiros R$50 a mais que pagarem para ele em outra empresa. Por quê? Verdades duras, né? Você tem que segurar, cara. Desculpa. Você vai e pá! Chapuleta, assim. É porque são muitas decisões ao longo do dia que a pessoa toma. Então, se eu não conectar... Faz sentido, cara. E aí, depois que conectou... Então, assim, eu vou falar para um público X. Eu entendo quem é o público e eu entendo o momento cultural daquele público para começar o meu discurso. Momento cultural do público, genial. 2026, ano de Copa. Você pode começar falando de Copa. Então, assim, mas eu não conheço o público. Sentimento é comum. Começa de qualquer coisa, menos o assunto chato que você quer falar.
O assunto chato que você quer falar é a meta, é vender mais, é rentabilidade, Projeção, planejamento. Depois. Espera. Pergunta da família da pessoa. Conexão cultural. Conexão, validação. O que é validação social? Aquilo que você quer dizer no ato 3, você traz fora da sua boca, né? O elogio da distância amada, o elogio da pessoa amada tem muito mais valor conforme a distância dela de si. O que isso significa? Se sua mãe te elogiar, nossa, lindo, maravilhoso. E se um estranho te elogiar para mim, qual que tem mais peso? Então, quando você quer falar alguma coisa, não é você dizendo que aquilo é bom, você vai pegar dado. Porque Seja, mãe, para de me elogiar. E você que não me conhece, comece a me elogiar, por favor. Exato. Tô precisando de você agora. O dado, ele refuta o fato. O dado... Exato. Chique essa frase aí. É, né? Vamos... Pá! O que acontece? Você traz os dados para validar aquilo que você está pedindo na sequência. Então, você começou conectando, você traz dados. Qual que é o dado? Ah, X milhões da população fazem esse pedido, desse pedido tanto é serviço. Essa validação social a gente traz no ato 2. No ato 2, que é a validação do meio sobre aquele assunto que você está falando. Não estamos sozinhos, olha só, tem mais gente falando. Tem mais gente falando. Senão, vira discussão de mesa, e na discussão da mesa corporativa, quem tem mais poder tem a verdade. Toma mais uma, Caramba, bebê. Cara. Repete isso daí, Natal. Na discussão da mesa corporativa, quem tem mais poder, quando não tem dado... Sabe por que existe opinião? Porque as pessoas não têm dado na mão. Isso, cara. Nossa, Exato. tem opinião porque as pessoas não têm o dado na mão. O dado eu Você posso, tá cheio das frases hoje, hein, querido? Né? Será que o Pablo Marçal tá aqui, o espírito dele? Tira o ponto, vai, tira o ponto. Fala a verdade pras pessoas. E aí o 3, que é o direcionamento, é quando você direciona a opinião. Você não tá sabendo, né? Pablo, vem pra cá. Não. Então, com licença, deixa eu pegar a cadeira aqui. Era uma surpresinha que a gente tinha pra você. A cadeira não ia pegar, não. Deixa eu dar tênis. Então, ai, deu até calor agora. Sem dado, a pessoa só tem opinião. E a opinião, ela não mantém essa conexão no ato 2. A opinião, ela é importante, ela é importante mas não é o que porque faz senão, essa conexão. a opinião é importante porque você precisa traduzir o que é dado para informação relevante. Isso aí uma IA não vai conseguir, ela vai te dar dado. Mas eu pegar aquilo relevante. E contextualizar... Isso então, por exemplo, tem um estudo de Stanford que foi publicado ano passado, que ele fala que quando a gente conta... Quando um dado está inserido numa história, a chance de absorção por uma pessoa é de 22 vezes maior do que simplesmente o dado jogado. Então eu vou falar assim, vai chover daqui a pouco. Informação então, quem legal. Acha que storytelling é bullshitagem, não é. Vai ter que aprender com o Natanael, vai ter que contratar o Natanael. É isso. Sabe por quê? Hoje, quem são os grandes influenciadores? Não, vamos esquecer o nosso julgamento de valor. Não é o guru. Quem direciona a opinião? Massa. É quem conta bem a história. Quem vai ganhar o Big Brother daqui a pouco? Quem está conseguindo contar a história de uma forma que conecta com o público, com que a gente valide e a gente direciona. Quem que vai ganhar as eleições esse ano não é aquele político que começa, vote em mim, porque todo mundo vai estar pedindo voto. É o cara que vai conectar com uma dor da sociedade. 3, então. Exato. Esse cara é o cara do ato 3. O cara do ato 3, que então começa... Então a gente tem conexão, validação social e direcionamento. Tá. Direcionamento é o que as pessoas começam hoje a comunicar no ato 1 e ninguém aguenta mais. Sabe quando você abre o LinkedIn e todo mundo é vice-deus lá? É o cara falando que é incrível. Eu achei que era só no meu, no seu também. Nossa, a gente tá com o Olimpo no LinkedIn, só os deuses Vou aqui. pedir um milagre. Mas ninguém aguenta mais. E todo mundo, o que eu falei esses dias, Natal, assim, tá todo mundo muito sábio. Exato. E todo mundo é dono da verdade e ninguém tá comunicando. Eu sinto que a gente tem vários palanques individuais e não tem uma conexão. E sabe, olha que interessante, estímulo, frequência e padrão. O padrão é sempre repetido. Se todo mundo está no palanque, o nosso cérebro vai fazer o que com essa informação? Ele não vai ouvir nenhuma. Porque é o ato 3. Porque é o ato 3 e aí é automático a gente querer economizar energia para pensar. Então, sabe quando rola o feed e é todo mundo ali no fim do ano no mesmo perfil de pessoa, um pedaço azul, um pedaço marrom, um pedaço verde, uma pessoa com uma camisa linho, um copo de gin na mão, um short curto, aí você roda e tá todo mundo igual. Camisa linha. Você não sabe a diferença, porque o seu cérebro não... E aí, quando você olha isso e traz para o mundo corporativo, como que a gente apresenta os resultados hoje? Ato 3. Começa num PowerPoint, um gráfico assim, um outro assim, um outro assim.
Aí vai assim. E quer que o aí, cara entenda, compre ideia e faça diferente. Aí fica difícil, né? E assim, ó, quando a gente tá falando é um estímulo, mas para quem tá ouvindo, às vezes é o cara, Corre, né? ele já tá na 7ª reunião do dia e você vai lá com um gráfico que o cara das 7 da manhã já passou para ele. Tá assim, ó. Ele não A vai alma saber. já saiu, já. A alma já tá falando, gente, Ele não me consegue salva. perceber a diferença do que é financeiro e marketing, porque é tudo gráfico seguindo o mesmo padrão, ninguém conta a história. E contar a história para o CFO é diferente do CMO. Então, eu não vou chegar pro cara do marketing e começar a história, atum, conexão, falando de números. Isso eu vou começar pro cara do CFO. Muito bom. Cara A de gente números. entender a conexão. Entender Então, a para conexão, cada é isso. público, para cada audiência, a gente tem que ter um molejo, um manejo de ato 1, digamos assim. Por exemplo, quando eu vou falar com a farmacêutica, eu vou num outro estereótipo até de uniforme de roupa que eu visto. Porque eu sei que para eu Como você se conectar conecta. para eles e transmitir a mensagem que eles precisam, seria arrogância minha achar que eu tenho que me impor desse E jeito. ele tem que te entender. Não é, mudou o jogo. Pega isso, arrogância minha achar que eu tenho, porque eu acredito que esse lugar, eu acho que é esse lugar de arrogância, de você querer ser entendido. Eu acredito que é esse lugar do ego, do tipo, como assim ele não me entendeu? Eu sou incrível. Eu tô pronta. O processo meu da jeito, empresa não está minha sendo... autenticidade, e isso é um erro. Você não perde quem você é como Natanael, Exato. mas você faz um manejo para que haja conexão. Senão, as pessoas vão começar a seguir o processo com medo da represária e nunca para entender por que aquele processo corporativo existe. Por que eu não posso chegar bêbado no trabalho? Se Pera, você não pode? chegar bêbado, você vai tomar uma advertência. Aí o cara fica com medo de chegar bêbado para não tomar advertência, mas não é por isso. Não porque ele não entendeu, porque, cara... Exato, cara. Você tá alterado quimicamente, Deixa eu você te vai contar começar o que acontece. a fazer Operar um monte de uma coisa. máquina. Exato, exato. Então, quando você começa a dar esse importância passo de para dois trás... atos que não são falados. Exato. E olha só, vamos voltar lá na nossa infância. Pequeno Príncipe, Calma, quem que eu não leu? tô preparada, cara. Tem aquela tatuagem maravilhosa da jiboia comendo um elefante, que parecia um chapéu. E muita gente faz essa tatuagem do chapéu, né? Que é, na verdade, a saber o jiboia que é. comendo. Quando Você vai revelar agora, Vou. pera. Você que tem a tatuagem, você que tem a tatuagem, ou conhece alguém que tem a tatuagem, fique pronto. Porque Natanael vai revelar. Não, para. Depois começa a brincadeira. João Kleber. No Vai começo, estar dentro da caixa, quem vai abrir outra caixa, que vai estar dentro da caixa. no começo do livro, ele faz o desenho e ele diz assim, quando eu quero falar com as pessoas, eu mostro o desenho. Se a pessoa diz que isso é um chapéu, eu sei que é uma pessoa adulta. E eu falo de política, de economia e de cricket. Uau. E essa pessoa me acha incrivelmente brilhante. Se a pessoa diz que é uma jiboia comendo um elefante, eu posso falar das estrelas, das viagens e das rosas, e essa pessoa me acha incrivelmente brilhante. Então, quem acha que O Pequeno Príncipe é um livro de criança, ainda não entendeu que é um livro de estratégia. Porque ele diz assim, primeiro eu entendo o público, antes de comunicar o que eu quero. E isso é a base para vender Acabou. qualquer coisa. E é a arrogância que faz a gente errar nesse lugar. Muito, porque Porque a gente quer que o cara chegue já no ato 3 com a gente, porque a gente está falando dos nossos interesses. E eu acredito que no corporativo tem esse lugar. E aí, Natanael, eu sinto que tem um medo da gente ir para esse ato 1 e ato 2, do tipo, criar conexão e trazer essa validação, e as pessoas acharem que a gente tá... Ai, mas nossa, agora tá todo contador de história. Ai, tá floreando, a gente tem que ir direto ao ponto. As pessoas têm esse lugar do tipo, não... Natal, é legal o que você tá falando, mas na minha realidade, isso não funciona, querido. Então espera Traduz pra gente aí. O vendedor espera ser demitido, porque o tirador o tirador de pedido, ele não vai ter mais espaço para não ser um consultor, que é entender. Por isso que muitos cargos já mudam, né? Agora é o consultor de negócios. Porque o tirador de pedido vai fazer com que a gente que compre consiga analisar só o pedido em várias outras plataformas. Então hoje, vamos esquecer o nosso negócio, vamos falar do têxtil. Eu posso comprar na Zara, mas eu também posso comprar na Shein. Há pouco tempo atrás eu não podia, mas eu também posso comprar na Riachuelo, na C&A, na Hermès, na palma da minha mão. Então se eu não tenho alguém que me explica uma diferença, para mim não existe diferença. Tudo. E aí eu vou pro tirador de pedido, que é preço. Aí ferrou, né? Vai todo mundo para commodity, né? Vira todo mundo commodity. Então a gente tem que trazer, vamos dizer, primeiro tem que ter esse reflexo interno de como você está contando a sua narrativa.
Até para você ser criar promovido, conexão. né? Opa, chegamos num ponto bom aqui. Quem que é promovido? Traz uma dica prática aí pra quem quer ser promovido. Não tô falando que é o seu caso. É a mas mesma- caso eu queira, sei lá, tô jogando ideia Para aqui. pedir aumento. Você Como vai... que faz isso, O que é valorizado dentro da companhia e da liderança? Ato 1, eu entendo o cenário cultural e crio conexão. Então, Pareto, né, 80-20. Né? Quem se lembra da teoria de 80-20 do Pareto? Vilfredo Pareto. Vou contar a história do italiano, porque todo mundo vai falar 20% é o que dá 80% de resultado. É o mesmo, assim, 20% das pessoas que mais usam os planos de saúde corresponde a 80% dos gastos. É 20-80. Como que começou esse negócio? Ele estava sentado na casa do vô dele lá e vindo que 20% das vargens crescia mais de 80% do que as outras. Olha, e aí ele se tornou matemático e ficou a estudar essa teoria dos 20-80. 20% dos jogadores de futebol ganham 80% dos salários. Que loucura, não é? 20% da Eu que não sou companhia jogadora, são é uma loucura. os salários são os 80% da folha. E onde você tá? Então, se a gente está querendo fazer essa transição, eu preciso entender, ato 1, conexão. Dentro desse modelo de negócio, o que é valorizado? Dentro da minha carteira de clientes, vou falar de mim, o que os meus clientes valorizam? Cada um valoriza um. E para cada um, eu aplico a técnica do Pequeno Príncipe. O que é? O que eu vou fazer que ele vai me achar incrivelmente brilhante? Eu vou falar na conexão? Como eu vou me vestir, como eu vou usar a minha erudição. Então a gente não pode achar que vai ser uma comunicação também único. Seria arrogante. Eu me formei 7 vezes. Que informação útil é para quem está me ouvindo agora? Nenhuma. Isso é arrogância. Então, se eu chegar aqui querendo falar para alguém, ensinar, falando isso, eu me formei na Nova, a terceira melhor do mundo, me formei na USP. Cara, não quero saber isso. Quero saber das 35 mil decisões que eu tomo no dia, o que vai mudar a minha vida agora. E o que vai mudar agora, Natel? Qual que é agora? Aplicar os atos do storytelling e entender que ninguém tem mais tempo para te ouvir se você não conseguir prender a atenção da pessoa e você prende na metodologia. E isso que sua agência faz? É isso que a gente faz. Gente, olha lá, gente. O agente é uma agência. Exato, a gente é uma agência. Hoje a gente faz isso. O que vocês fazem? Cara, a gente faz você que está assistindo a gente ficar maratonando seriado. O maior seriado depois de Game of Thrones, a gente que lançou aqui no Brasil junto com um cliente nosso que é a Warner Bros. E HBO. Cara. A gente ajuda vocês a elegerem pessoas, a comprar coisas. A criar essa história, essa narrativa. A criar essa história que conecta, que faz a pessoa ficar apaixonada por aquilo antes daquilo ser uma venda. Faz a pessoa ficar apaixonada antes de ser uma venda. Isso você faz na sua palestra também? Também. Então pode contratar Natanael para você ensinar a galera a ficar apaixonada pelo que você quer dizer na RH. Exato. Como que você vai mandar sua comunicação interna e a galera fala, meu Deus, genial. Senão a cultura vira uma frase na parede. E quem lê? Segundo o MEC, a cada década, então a cada 10 anos, no Brasil, 7 milhões de pessoas perdem o hábito da leitura. Segundo a Cisco... Você tá de brincadeira. Não, exato, dado do MEC. A Cisco, aqueles equipamento, provedor, aquela empresa gigante de tecnologia, na América Latina, aí a gente começa a fazer cross de informação. 82% de todo o tráfego da internet é streaming. Então, aí você olha assim, por que o conteúdo audiovisual, Spotify, podcasts tem tanta assertividade? Porque o povo não lê e a maior base da internet está sendo consumida por streaming. Então, por que eu vou fazer cultura adesivada na parede? Cultura é história. Não vai ser lida. Não vai ser lida. Mas é pro ego do fundador, né? Acho que tem esse lugar também. Se você quer aplaudir o ego de alguém, vai funcionar. Vai. Agora, se você quiser que as pessoas façam o que você precisa que elas façam, a sociedade, tem que começar a fazer um novo formato. Ela vai empurrar a mudança se a gente não mudar por geração. Aí a gente começa a ter problema de contratação. Ninguém tem problema de contratação de 25 menos aqui, né? Nem de reter esses profissionais. Você tá tirando isso da onde, então? Que mundo você vive? Minha cabeça. Que mundo você vive? É do Pequeno Príncipe Natanael? Exato. Agora a gente está tendo até uma mudança no formato da escola que vem desde a ditadura, né? Do pós-guerra, do formato da carteira. Porque assim, a IA, a tecnologia avançou a tal ponto que não consegue mais frear. Não tem como mais, né? E aí volta, não pode usar telefone. Cara, mas será que a gente não devia entender que talvez colocando um QR Code, que talvez o seu filho... A gente faz essa tecnologia, a gente fez o lançamento do patrocínio da Claro com a FIFA, da Copa do Mundo, a última que teve, e a gente replicou o Albaite, que é o estado
do Byte lá dentro do metaverso. Então as pessoas colocavam óculos, um equipamento, e elas tinham a mesma dimensão de distância, espaço de estar dentro do estádio. Então, como que é mais interessante para nossas crianças? E olha só, vou usar o storytelling aqui. Aprender sobre o descobrimento no Brasil na folha rodando no mimeógrafo, que sai aquele cheirinho de água. Mimeógrafo foi para poucos. Foi. Sabe qual é a pior parte dessa história? Eu entender o que é. Essa foi péssima. Ou ele colocando um equipamento e estando numa caravela. Aí a gente começa a entender o conceito de experiência. Aí a gente pode falar experiência do cliente, experiência do aprendizado, experiência da marca, Do ser humano. People experience, enfim, cada um vai olhar. Mas assim, ó, no fundo é ser humano e como que eu conecto usando dado com esse povo e não usando o discurso vazio de um blogueiro na internet. Pá! Fica assim, né, gente? Acho que agora... Assim, ó. Ai, papinho Fofíssimo. leve, né? Sem nenhum tabefe aqui. Voou, pivô aqui. Nathanael, cara, queria ficar conversando, ele já tá acabando o nosso tempo. Que coisa, gente. Vai vir a segunda temporada. Ele falou que ele tem esse poder, né? Então, assim, vamos já pedir FUS de benefício, a gente quer talvez 7 temporadas, um negocinho. Viu? Vamos pensar, né? 7 temporadas, acho que tá bom. Tá bom. Acho que a gente entrega. A gente vai renovando com a chefe, né? E pensando que o nosso programa é um break, break é muito... Porque a gente fala break, né? Vou falar break agora. Break, vou imaginar que essa pessoa tem um break, que é só... Ela tá passando na tela e vendo a gente. Então, até aquele 1 minuto no máximo pra resumir tudo que a gente falou. Qual seria a mensagem que você passaria pra essa pessoa no Breakfast? Essa mensagem tá sendo dita desde que eu cheguei aqui de forma subliminar. Ai, meu Deus, gente. Tá escrito aqui na minha camiseta, ó. Ufa! Eu falei, meu Deus, eu Olha não só, vi. torna-te quem tu és. A gente se tornar quem a gente é a única coisa que vai fazer a gente cumprir o ato 1, que é a conexão. Porque a gente tá falando com outro ser humano. A partir do momento que a gente se coloca dentro de um padrão, aonde que eu tô? No esquecimento. Porque o nosso cérebro funciona como? Estímulo, frequência e padrão. E de padrão ninguém lembra. Então, se você quer fazer qualquer coisa, se é demitir um funcionário, promover um funcionário, aumentar a margem, qual história você conta? Se ser promovido, né? Qual história você conta para conectar ali no ato 1? Sendo quem você nasceu para ser e não esse padrão que você tá... Drop the mic! Exato. Que isso? E é isso. Que isso, gente. Maravilhoso, poderoso. Qual história estão contando da sua Falei história? que ia entregar, não Que falei? Isso, cara. Agora Eu a vim gente pra tá o quê? isso. Agora a gente tá devendo, né? Agora o quê? Eu tô devendo favor pra ele. Agora a gente vai embora daqui, eu devendo favor pra Nathanael. Cara, muito obrigada por você compartilhar toda a sua sabedoria. E assim, você, Nathanael, você vai... E o meu cérebro tá aqui, cara, pera. É muita sabedoria de uma maneira extremamente prática. Então, muito obrigada por você compartilhar sua sabedoria com a gente. Ah, imagina. De verdade, foi um prazer te conhecer. Eu falei que Deus tá mandando um monte de anjo da guarda. Que, meu Deus! Maria e Nathanael estão juntos, gente! O que a gente vai fazer? Obrigada, querida. Obrigado. De coração, viu, por ter vindo aqui. Imagina, obrigado pelo Tamo junto. convite. E quem precisar, joga meu nome no Google que acha todos os pontos de contato. Isso aí. Ou aciona a Mari com Y, Tá. que a gente já é best friends agora. Segue a gente em todo lugar, só não segue na rua que a gente vai achar estranho. E esse é mais um Break! Fui!